A paz do Senhor, igreja. Amém. Amém. Mais uma sexta-feira, com a graça de Deus. Mais uma noite onde vamos falar sobre o fruto do Espírito. Gálatas 5, a partir do 16 até o 26, nós vemos Paulo nos orientar que existe dois modos de vida, um dirigido pelo Espírito Santo e o outro que é controlado pela natureza humana. No versículo 19, vem nos mostrar a natureza humana, o que ela produz. E na minha versão está assim: ora, as obras da carne são conhecidas. São prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a essas. E nós vimos que quem é conduzido pelo Espírito, como está registrado no verso 22, ele vem desenvolvendo, como já foi dito aqui, sobre o fruto do Espírito, o fruto, no singular, semelhante à mexerica, que tem 9 gomos. O fruto do Espírito, ele vai ter 9 características. E como a mexerica, ela se desenvolve num todo, você não vê às vezes até acontece, um gomo ser menor do que o outro, falhar, Então, a gente observa que isso precisa ser desenvolvido, E as 9 características do fruto, na minha versão está assim: amor, alegria, paz, longanimidade, em outras traz paciência, benevolência, outras traz delicadeza, bondade, fidelidade, humildade ou mansidão e domínio próprio. E hoje nós vamos falar sobre a paz, que no grego o nome é erinine. E existe muitas nuances no seu significado. Pode ser um estado de tranquilidade, uma ausência de conflito, às vezes apresentada para falar sobre harmonia, sobre concórdia, segurança, prosperidade. Já no Antigo Testamento, no hebraico, é o shalom. Shalom já é o bem-estar total. Não é de circunstâncias. É uma paz interior que vem governar as nossas vidas. Não é uma paz ocasional. É uma paz que atua o tempo todo. Ela vem guardar a nossa mente, guarda a nossa forma de pensar, guarda o nosso coração, guarda os nossos sentimentos, e isso é o fruto do Espírito. E há vários textos da Bíblia que fala sobre essa paz. E um deles, que eu gosto muito, é João 14, 27. O Evangelho de João 14, 27 diz assim: o próprio Senhor Jesus falando: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou lá dou como a dá o mundo. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize, ou não tenha medo. Essa paz que Jesus oferece
é uma paz que nos governa, esse interior que eu acabei de mencionar. E o texto que eu gostaria de estar ministrando nesta noite é lá de Filipenses. Vamos abrir. Filipenses 4. Filipenses 4, do 1 ao 9. E eu vou ler na minha versão. Pega um pouquinho de água, porque não está sede. Minha garganta está secando muito. Portanto, meus irmãos amados e muito saudosos, minha alegria é coroa. Sim, amados, permanecei neste modo firmes no Senhor. Rogo a Evódia e rogo a Sintique, pense concordemente no Senhor. A ti, fiel companheiro de jugo, também peço que as auxilies, pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho, também com Clemente e com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Perto está o Senhor. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pelas súplicas, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. O que também aprendeste e recebeste e ouviste e vistes em mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. Amém? Amém. Então, nós já estudamos uma vez essa carta de Paulo, né, para os Filipenses, e nós vimos que Paulo ele estava preso em Roma quando ele escreveu esta carta. E ele recebe uma visita de Epafrodito, que vem trazer ofertas da igreja para ele. E junto com a oferta, ele traz informações a respeito do que estava acontecendo na igreja, a igreja de Filipos. E esse irmão fala para Paulo que havia, né, essa discordância entre essas duas irmãs, Evódia e Sintique. Aqui o nome é isso. Evódia e Sintique. E Paulo, bem aqui no começo, ele já fala que entre elas que haja concordância, que elas venham a viver em paz. E aí ele continua nesse capítulo que eu li, né, falando para o irmão Epafrodito, né, também ajudar essas duas irmãs, né, e ele pede para que a igreja viva em paz e alegre. E ele repete duas vezes, né, alegrai-vos. Mais uma vez digo, né, alegrai-vos. E a partir do versículo 6, nós vemos três orientações
de como viver sem ser com ansiedade, né? Mas experimentando a paz de Deus. E esse é o tema da ministração desta noite, né? Deixando a angústia pela paz de Deus. E aqui no verso 6, né, como eu falei, Paulo vem trazer três orientações, do 6 até o 9, né? E aqui no começo ele fala assim: não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração, pela súplica e com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Então, a primeira coisa que Paulo pede para fazer é orar, né? Para não ter essa ansiosidade, né? Por coisa alguma, para poder ter paz, nós devemos orar, colocar tudo diante de Deus. A oração é você abrir seu coração, é falar com Deus, né? É expor para o Senhor as suas preocupações, e confiar no Senhor. Até quando eu estava lendo, né, sobre paz, meditando no texto, comentei com a Ana que a gente sempre leva, né? Primeiro o texto fala conosco, né? E o se entregar, o confiar plenamente, né? Eu confesso que eu gosto de ter o controle das coisas, né? Então, às vezes, e ultimamente, a gente tem sido posto à prova muito, né? Com relação a isso, a descansar e confiar. E estudando, eu falei, realmente, é o que eu preciso fazer, né? Gastar mais tempo orando e confiando em Deus. Não se preocupar tanto, né? E aí fala, e a paz de Deus, né? E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração. A paz de Deus, ela é diferente da paz com Deus. A paz com Deus é o resultado de que Deus não está em guerra conosco. Nós já fomos justificados pela fé, nós temos paz com Deus. Então é algo que o Senhor já fez por nós. Ele já nos perdoou. E por isso nós temos esta paz, né, com Deus. Deus é o estado da justificação, onde Deus não nos condena, né? Nós já fomos perdoados. Ele já nos justificou de todos os pecados. Ele nos considera justo em Cristo Jesus. Agora, a paz de Deus já é um sentimento. Você se sentir bem, você se sentir em paz, tranquilo. Paulo fala aqui dessa sensação, né, de calmaria no coração. E quando fala que Deus vai guardar, né, guardará o vosso coração e a vossa mente, é como um guarda armado, né, protegido, né? É assim que vai estar a nossa mente, guardada, protegida, o nosso coração, não deixando que nenhum pensamento maligno, né, venha nos atormentar, nenhuma preocupação. Então nós vemos que a primeira coisa a fazer é orar, fazer conhecida diante de Deus tudo aquilo que nos aflige, todas as angústias, todas as dores, todas as necessidades, colocarmos tudo diante de Deus. E a segunda orientação está no verso 8. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, e se há algum louvor, e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Então, a segunda coisa a fazer é meditar.
meditar no que é certo, meditar no que é bom, né? E nós observamos que as nossas emoções, elas são decorrentes daquilo que pensamos. Exemplo, quando nós pensamos em alguém que já faleceu, isso nos traz um sentimento de saudade, muitas vezes um sentimento de dor, tristeza. E aí quando nós começamos a pensar num problema, numa dificuldade, alguma coisa para resolver, isso vai trazendo o quê? Angústia, um sentimento de preocupação. Aí a gente pensa no saldo bancário, aí já vai dando um desespero, as contas, os dias que vem chegando, isso vem trazendo o quê? Angústia, né? E a gente sabe que conviver com pessoas, oh Jesus, ansiosas, né, que fica preocupada o tempo todo, né, não é fácil, porque isso traz irritação, mau humor, né, qualquer coisinha já explode, né? Então nós devemos orar e meditar no que é bom. As emoções, né, então é esse resultado de tudo que nós pensamos. Se nós ocuparmos o nosso coração, né, com angústias, né, com as necessidades dessa vida, nunca vamos experimentar a paz de Deus. E nós devemos então sempre estar alimentando a nossa mente, né, com a leitura da palavra, ouvindo louvores, lendo bons livros, né, que edificam. Existem muitos livros de testemunhos, né, que são bênçãos, tem autores maravilhosos que traz, assim, eu lembrei agora do Max Lucado, quem ainda não leu o livro dele, ele tem uma série assim maravilhosa, livros que edificam. Então, como diz aqui a palavra, são essas coisas que nós devemos ficar meditando, pensando, né? E não nas preocupações, porque a palavra de Deus diz que cada dia basta, né, o seu mal, né? Então nós temos que viver o hoje, né, crendo que o Senhor vai preparar todas as coisas. Se o Senhor cuida, né, dos pássaros, como diz a palavra, né, Ele não vai cuidar da gente, né? Então nós temos que crer que o Senhor está provendo todas as coisas, Ele está cuidando de nós, né? Nós vamos, o Senhor vai abrir uma porta, vamos pagar as contas, porque é assim que Ele tem feito, né? Nós já vimos aqui os irmãos testemunhar, eu mesmo já testemunhei dessa provisão divina de Deus. Então temos que descansar no Senhor, né? E a terceira coisa, a orientação, né, que Paulo nos dá, está no verso 9. O que também aprendeste, recebeste, ouviste e vistes em mim, isto praticai, e o Deus da paz será convosco. Então a terceira coisa é praticar. E aqui Paulo, ele fala para praticar tudo que os irmãos lá de Filipos tinham aprendido com ele, porque ele esteve ali naquela igreja e eles viram Paulo trabalhando, eles viram Paulo ensinando. E hoje nós temos aqui também, né, diante de nós, a palavra do Senhor, que fala para nós, né, obedecer, praticar como? Nós temos estudos, e a palavra fala sempre para nós estarmos perdoando, né, esquecendo o que ficou para trás, para nós amar ao próximo, né, como a nós mesmos, para nós sermos obedientes, né, às autoridades, honrar pai e mãe. Então, quando nós praticamos essas coisas, né, nós verdadeiramente vemos o Deus da paz. Ele vem e opera em nós. Então, para ter essa paz de Deus é necessário
orar, conversar com Deus, meditar, encher a nossa mente com as coisas que edificam, ouvir ministrações, louvores e praticar tudo que temos aprendido. Não basta simplesmente conhecer a palavra, né? Mas temos que colocá-la em prática. Então fica aqui uma pergunta, né? Como está a sua vida cristã? Você tem colocado em prática tudo aquilo que tem aprendido? Você tem sido fiel à palavra de Deus? Porque só assim, esse Deus que nos concede a paz vai reinar em nossos corações. Amém? Amém. Amém.